E agora chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero ir com você ao quinto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, ou a segunda lei, ou a segunda passada da lei, né? Ou a lei revista e redita para que a gente não se esqueça. E no final, no capítulo 30, que já está indo para o final do livro, nós vemos como Deus coloca uma opção de escolha para nós. E essa opção continua diante de nós até os dias de hoje. Porque hoje nós não estamos mais debaixo do regime da lei, mas estamos debaixo do regime da graça, mas a essência continua a mesma, porque a palavra de Deus não passa eternamente, ela sempre será. É o que ela diz de si mesma. E nos diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Então o Senhor propõe essas duas opções: a vida e o bem, ou a morte e o mal. E a escolha é nossa, porque o mal existe, o mal está aí. E o Senhor está aí para fazer de nós promotores da vida do bem, da vida eterna, não só o bem nessa terra, mas a vida eterna. E aqui se colocam então dois caminhos, duas condições. Uma, se guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, então viverás, permanecerás na terra, serás abençoado em tudo que fizeres e possuires. Mas se fores seduzido, se desviares do caminho, não guardares os mandamentos do Senhor, então perecerás e serás removido, retirado da terra. Deus tem uma terra prometida. E esta terra que nós falamos no começo desse programa, quando falamos que o apóstolo João, né, profetizando, disse: vi a Nova Jerusalém. Então ele teve a visão, no Apocalipse ele fala isso e nos traz essa esperança. Nós aguardamos um céu, um lugar de vida eterna, um lugar para viver eternamente. E nós temos essa esperança, como esse povo que estava aqui caminhando no deserto também tinha, de chegar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra onde eles não iam mais ser nômades, vivendo em tendas, de dia em dia, sendo atacados e tantas coisas, que eles teriam a sua terra, poderiam plantar e colher, poderiam estabelecer as suas casas, poderiam estabelecer as suas famílias. Então, hoje nós sonhamos com o céu, como eu falei antes, onde não vai mais ter dor, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter luto. Então, a vida eterna com Deus, onde as primeiras coisas passaram, diz a profecia. E aqui, então, a nossa escolha. Até hoje nós temos essa escolha: se guardarmos o mandamento do Senhor, se obedecermos a palavra de Deus, se guardarmos os seus estatutos, os seus juízos. Isso quer dizer, se nós andarmos dentro daquilo que Deus tem nos proposto, como vida e bem. Mas nós somos livres para poder escolher não fazer o que Deus quer, escolher não fazer aquilo que a palavra diz,
e vivermos os nossos próprios caminhos. Agora, este caminho, o fim é certo: perecereis, sereis desarraigados, vão viver longe de Deus. Então, o bem e a vida, o mal e a morte estão diante de nós. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? O problema é que a gente quer que o pecado nos leve à vida. E a gente não quer seguir os ensinamentos de Jesus porque a gente acha retrógrado, quadrado, fechado. O mundo está tão moderno, tem tantas coisas e tal que a gente precisa aceitar porque é assim, porque não sei o quê. E eu fico impressionada como as pessoas têm uma facilidade de aceitar o que qualquer um diz, o que qualquer um escreve. E as pessoas aceitam, dizem, postam, fazem como verdades. Mas quando a gente vem falar da palavra de Deus, que está há 2000 anos falando a verdade, aí as pessoas questionam: mas foi mudada, mas foi traduzida, mas não foram homens que escreveram. Sim, foram homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ela foi traduzida, foi para que todos pudessem entendê-la, recebê-la, conhecê-la. Mas nós hoje temos provas científicas da originalidade do texto bíblico, de estudos, de cópias, né? Principalmente os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos no século XX, são do século I, e a Bíblia é igual. É impressionante, é lindo de ver, né? E de saber disso. Mas 2000 anos de prova não serve para pessoas. O que algum autor que se torna famoso escreveu lá, as pessoas assim: mas me disseram que não é assim, me disseram que foi assado e não sei o que. E daí já as pessoas aceitam e não entendem como Deus é bom e misericordioso de ainda nos dar oportunidade de escolhermos a vida e o bem. Eu quero te dizer, eu quero andar com Ele. Escolhi esse caminho quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 52. Nunca me arrependi. Quero continuar seguindo esse caminho. Muitas vezes não é fácil? Não é. Mas eu sempre digo isso. Mas mais difícil é viver uma vida de pecado. Porque Deus é absolutamente justo, misericordioso. Se às vezes Ele permite que a gente passe uma luta, mas a mão dele está sempre ali. Agora o diabo te mostra coisas lindas, mas o fim é amargo, te puxa o tapete, te derruba, não tem misericórdia nenhuma, não está nem aí para você, quer que você morra no pecado para ir para o inferno. Isso que o diabo quer. Mas ele te apresenta coisas lindas, um caminho fácil, um caminho bom, de festa, de glamour, de coisas boas, mas vazio em essência. O caminho de Deus é um caminho simples, é um caminho estreito, mas é um caminho cheio da presença e do poder de Deus. E isso não tem preço. Caminhar por Ele é absolutamente desafiador, mas também muito compensador, porque a nossa vida, o nosso espírito anda em paz. E isso, meu amigo, é maravilhoso. Venha para esse caminho. Fica o convite, porque está como estava diante daquele povo, Deus através de Moisés dizendo: veja, hoje eu proponho para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. A escolha é sua e você é responsável pelas suas escolhas. Só você é responsável pelas suas escolhas.
Então, vamos orar para que Deus realmente nos dê graça e misericórdia para andarmos pelo caminho do Senhor, fazermos a escolha pelo caminho de Deus e pelo que essa palavra nos ensina. Não tenha ideias novas, coisas novas, moderninhas, porque tudo que é de bom já estava escrito. Tudo que é de bom, que eu tenho visto nos meus anos, tudo que eu escuto de bom, de autoajuda, de isso, de aquilo, já estava escrito. Aqui na Bíblia eu já consigo identificar claramente. Agora, o mal se veste de anjo de luz. A Bíblia nos alerta disso, né? Que Satanás se reveste de anjo de luz para enganar o máximo que ele puder. Não se engane, por favor. Deus te deu uma inteligência para você usar e o seu poder de escolha para escolher a vida e o bem. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, obrigada pela liberdade que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, muitos têm brincado com essa escolha. Muitos, Senhor, têm adiado a escolha. E isso é muito perigoso porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Hoje estamos aqui. Hoje estamos em sanidade mental para podermos escolher. Amanhã não sabemos. Deus, então, que hoje nós possamos escolher a vida e o bem. Essa proposta tão linda que o Senhor nos faz de andarmos segundo os teus estatutos, segundo os teus mandamentos, segundo os teus juízos. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos isso, mas não queremos ser seduzidos com o mundo que tanto atrai e seduz. Não queremos perecer com o maligno. Nos ajuda a permanecermos firmes, segurando na mão do Senhor e andando pelo caminho estreito que conduz à salvação. Glória seja dada ao Senhor para sempre e sempre. Amém. Não se esqueça, você é responsável pelas suas escolhas. Que Deus te abençoe. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.